Boa noite aos amigos facilitadores Ives Facuri e Eurípides Farley. Bom, para iniciarmos o estudo espírita de perguntas e respostas hoje, a nossa primeira pergunta vai ao Ives. Boa noite a todos. Satisfação para a gente poder estar aqui. A primeira pergunta diz assim: boa noite. Hoje percebo que escolhi o caminho mais fácil em muitas questões na minha vida, sempre tentando acertar. E a colheita está sendo muito difícil, mas em algum momento da minha existência poderei ser recompensada? A pessoa diz que escolheu o caminho mais fácil e que está colhendo dificuldade agora e pergunta se está podendo, se algum dia vai poder ser recompensada. Depende da recompensa que você espera, porque se for uma recompensa exterior, esquece. A recompensa de ordem espiritual é uma recompensa que ela é construída e cultivada por você mesmo. Então, essa sua escolha pelo caminho mais fácil nas suas experiências de vida, te levando a colher dificuldade futuramente, o que você vai poder colher de recompensa disso? Porque muitas vezes a gente espera que a recompensa venha de Deus de uma maneira milagrosa, de uma maneira miraculosa, né? E a gente colha aquela bênção assim, a semelhança de um prêmio na loteria. Mas não é assim que acontece. A recompensa que você pode obter a nível espiritual é o reconhecimento, muitas vezes, que o caminho mais fácil não vai te levar a nada. Esse próprio reconhecimento já é uma recompensa que a sua própria experiência te proporcionou. Ou seja, essa reflexão, de certa forma, ela é uma recompensa por quê? Porque esse reconhecimento vai te proteger em novas experiências. Porque isso aí é o que gera amadurecimento do indivíduo. Então, o que é um indivíduo maduro? O indivíduo maduro é aquele que já passou por determinadas situações na vida, determinadas vivências, e aprendeu com o erro. Esse aprendizado com o erro é a recompensa do indivíduo que soube, de certa forma, extrair da experiência uma mensagem. Seja ela através da dor, ou seja ela através do amor, o indivíduo soube extrair da experiência a mensagem que ela tinha para proporcionar. Então isso é interessante porque, se a gente for analisar ali no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados aflitos, tem uma lição que diz o seguinte: causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Porque muitas vezes a gente espera uma recompensa por algo que foi uma construção nossa no hoje. Uma recompensa, para que ela possa acontecer de uma maneira mais efetiva, ela teria sim que ser fruto de um ontem. Por exemplo, a pessoa que vive bem a sua expiação, a pessoa que vive bem a sua provação, de certa forma, a sua recompensa é o aprendizado com aquela experiência e uma elevação. Ou seja, vai criando um ciclo de cessação de sofrimentos. Porque se a gente ainda sofre, quer dizer que alguma mensagem a gente ainda precisa interiorizar. Então, quando você coloca aqui dessa recompensa, a gente pode compreender que, se for uma recompensa de ordem interior, tudo bem, você terá. Aliás, você já está tendo. Só por fazer essa pergunta, isso aí já é um reconhecimento de que você errou. E quantos estão errando e não estão conscientes do erro? Essas pessoas que não estão conscientes do erro, elas, de certa forma, elas estão muito mais expostas ao perigo do que aquele que já errou, que já colheu a consequência do erro e que agora, daqui para frente, vai moldar o seu comportamento de uma maneira diferente, porque já amadureceu. Então, essa é a grande recompensa que as mais variadas experiências que a gente vai atravessando na vida têm a nos proporcionar. Espero ter respondido. Muito bem, Ives, uma boa noite também a todos. Bem-vindos aqui esta noite, uma boa noite aos nossos amigos internautas. Eu me dirijo aqui a uma pergunta: como podemos compreender os resultados de nossas existências anteriores? Conforme um pouco que o Ives relatou sobre as causas
das nossas existências anteriores e também atuais, Emmanuel coloca para nós o seguinte: para compreender os resultados das existências anteriores, baste que o homem observe as próprias tendências, oportunidades, lutas e provas. Então, para que a gente venha analisar de fato o resultado dessas existências, analisar de fato o que estamos vivenciando agora, as atitudes ao qual nós levamos a nossa vida, né? Analisando, por exemplo, a situação ao qual passa o nosso país. Se nós vamos entrar em ira com tudo isso ou se nós vamos desejar que a paz, de fato, ela aconteça. Porque quando a gente busca querer ter paz, primeiro ela tem que nascer dentro de nós, não é mesmo, Ives? Então esse é o propósito que a doutrina vem a nos esclarecer e nos fomentar isso de fato, que a gente busque através da nossa sã consciência. Porque onde quer que está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então nós devemos analisar os nossos atos, as nossas atitudes e pensar de fato o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? De que maneira nós estamos caminhando. Porque se nós somos fruto do que nós semeamos, aquilo que nós semeamos nós iremos colher, nós temos que de fato analisar essas atitudes nossas, buscarmos vir a fazer uma profunda reflexão e buscar ir tranquilizando a nossa atual existência e entender que é um processo ao qual nós precisamos crescer com isso, evoluir. Então a encarnação atual nossa, essa reencarnação atual, ela é o momento da gente analisar o nosso ato presente para que nós construamos um futuro melhor. Assim já dizia Chico Xavier, que nós não precisamos ficar focados no que nós fomos no passado. Porque muitos vão pensar assim, eu fui um rei, eu fui uma rainha. E de fato, nós não fomos tanto assim, né? Fomos mais, buscamos mais os caminhos errados e estamos aqui buscando tentar acertar. Então esse é o processo para a gente avaliar como podemos compreender os resultados das nossas existências anteriores. Buscar ser melhor agora, para futuramente estarmos em uma condição melhor ainda. Pergunta bastante interessante aqui, que diz o seguinte: os espíritos sempre respondem às perguntas que direcionamos a eles, independente do assunto? Aí tem uma outra pergunta atrelada que diz o seguinte: quando os espíritos não respondem, é porque não querem ou uma potência superior se opõe a certas revelações? Bom, respondendo à primeira pergunta, não, os espíritos não respondem todas as perguntas independente do assunto. Por quê? Porque muitas perguntas nascem de caprichos individuais nossos, de curiosidade vã. Então, é lógico que os espíritos superiores eles não vão responder qualquer tipo de indagação, principalmente aquelas indagações de foro particular. Eu quero saber a respeito da minha vida particular. E aí ele vai consultar os espíritos para tudo, para todo e qualquer tipo de situação. Esse tipo de consulta é um tipo de consulta que a gente pode classificar que a espiritualidade superior não está presente. Não está presente. Por quê? Porque a maneira que os espíritos encontram de nos aconselhar é uma maneira genérica. É uma maneira genérica. Recados individuais, representaria privilégio. Né? Por que você vai ter uma orientação individual para o seu problema e o seu vizinho não, sendo que Deus ama a todos? Né? Então, primeiro, já encontraria aí uma questão de privilégio dentro das nossas dificuldades. E segunda, que os espíritos eles não estão em busca de saciar caprichos nossos, porque qual é a motivação que faz você fazer determinada pergunta? É uma angústia existencial sua? É um problema? É um dilema consciencial? Ou é simplesmente um capricho que você está efetuando ali alguma pergunta sem nenhuma ressonância no sentido de uma mudança de vida? Né? Então, a espiritualidade não responde a qualquer tipo de pergunta, não. Eles se previnem quanto a isso, porque muitas vezes, na própria pergunta, já existe uma tendência a ouvir determinada resposta. Às vezes a pessoa pergunta alguma coisa querendo muitas vezes que aquele que responde
justifique determinado comportamento que não está muito correto. Então a espiritualidade, como ela é mais consciente dessas nossas artimanhas aí que a gente vai desenvolvendo para tentar burlar a consciência divina, é lógico que não passa despercebido. Então, não é qualquer tipo de pergunta que vai ser alvo de uma preocupação da espiritualidade, e não vai ser qualquer tipo de pergunta em que a espiritualidade vai demandar tempo que é tão precioso para espíritos superiores para estar ali em reuniões mesquinhas, vamos dizer assim. E já respondendo a sua segunda pergunta, quando os espíritos não respondem é porque não querem ou uma potência superior se opõe a determinadas revelações? Sim, porque toda revelação ela precisa obedecer a um momento de amadurecimento da humanidade. Então, às vezes a gente fica em busca de novidade, mas despreza as novidades que já estão aí que a gente não conhece. Já parou para pensar que muitas vezes a dúvida que você tem já está respondida? E o que você necessita é simplesmente um esforço de investigação para obter resposta? Então, por exemplo, esse estudo de perguntas e respostas aqui não é nenhuma crítica, não. Mas o que acontece? Os espíritos já respondem todas essas indagações que nos chegam aqui de uma maneira muito mais profunda na literatura espírita. Muito mais profunda. Então, muitas das questões que chegam à espiritualidade são questões que já foram respondidas e que muitas vezes a preguiça, essa é a palavra certa, o comodismo individual sempre quer informação da maneira mais fácil. E aí o indivíduo fica ali no estado do menor esforço possível. Menor esforço, né? Então, essa questão que a espiritualidade se opõe a certas revelações, sim, ela se opõe a determinadas revelações, porque cada revelação ela vem no seu momento certo. E uma segunda reflexão é justamente essa, porque muitas dessas revelações já estão aí. Vejam vocês, se a doutrina espírita ela tivesse acontecido na época de Jesus, teria surtido algum efeito? Não teria, porque a humanidade ainda não tinha amadurecimento necessário para compreender determinadas informações. É por isso que no Evangelho de João, Jesus ele tem uma passagem que diz o seguinte: muitas coisas que eu vos digo não podereis compreender agora, mas eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador que permanecerá convosco até o final dos tempos. Então veja bem, o próprio Jesus disse que muitas coisas ali, aquele contexto social da época não poderia compreender. Por quê? Porque eram informações que necessitavam de um determinado aperfeiçoamento intelecto-moral para que pudesse acontecer. Então o Espiritismo ele surgiu justamente num momento em que a humanidade estava mais amadurecida pela efervescência do pensamento filosófico, científico da Europa da época, que fez com que os ensinamentos espíritas ele ganhasse mais brilho. É por isso que ali na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase de rodapé que diz: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque a gente precisa certamente de um preparo a fim de que novas informações nos cheguem. E outra, só para encerrar a nossa fala. A verdade é uma coisa que ela tem que obedecer determinado aperfeiçoamento moral. Porque se a gente tem muita informação e pouca vivência moral, a tendência é a gente se comprometer gravemente, porque quanto mais a gente recebe, mais responsabilidade dentro daquilo que a gente recebe a gente tem. É por isso que não vem muitas revelações de uma só vez para a humanidade. Essas revelações elas são parceladas. Porque se a gente não consegue vivenciar nem mesmo as informações que a gente já dispõe, para que mais? Então essa é uma indagação que a espiritualidade propõe, né? Às vezes eles chegavam para o Chico perguntando assim: e aí, Chico, tem alguma novidade do mundo espiritual? E o Chico respondia o seguinte: meu filho, a grande novidade que a gente dispõe é o Evangelho de Jesus. A grande novidade. Por quê? Segundo a fala de um filósofo chamado Montesquieu, ele diz o seguinte: só se conhece aquilo que se vive. Só se conhece aquilo que se vive. Então, enquanto a gente não viveu o Evangelho, os seus preceitos, vamos dizer assim, a gente ainda não vai conhecer em profundidade a proposta do Evangelho.
a fim de que outras revelações possam nos chegar. Então é preciso a gente fazer o dever de casa dentro das informações que a gente já dispõe, e a partir do momento em que aquelas informações vão nos impulsionando para cima, novas informações desse novo patamar vai nos chegando, em conformidade das nossas vivências, daquelas informações que a gente vai interiorizando. Tá certo? Uma outra pergunta: as consequências dos nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns? Como disse o Ives, né, muitas das perguntas que nos chegam, elas já estão nos livros, né, Ives? Está bem nítida aqui para a gente poder buscar a informação e poder repassar. Bom, as consequências dos nossos erros se verificam apenas na forma de doenças comuns? Não. Além disso, nós precisamos contar com as probabilidades, por exemplo, da obsessão, né? Às vezes um espírito obsessor descarrega sobre nós determinada carga, determinada influência, que nós vamos pressentir isso também, né? Então, cada vez que ofendemos aos que partilham a marcha conosco, ou seja, atraímos para nós determinada prejuízo próprio, né? As vibrações de revolta, os desesperos daqueles que categorizam por vítimas, né? Então nós precisamos entender que não só por doenças comuns, mas também daquilo que a gente afeta no outro. Por isso Jesus nos convida sempre à reflexão de buscar entender o nosso processo de evolução, amando-nos uns aos outros. Porque quando nós colocarmos de fato o amor como, vamos dizer assim, a nossa prioridade, porque ainda não nos é nesse sentido, às vezes a gente não busca isso de forma pensada, e às vezes a gente afeta o próximo às vezes sem pensar, mas não entendendo que em determinado momento da nossa caminhada nós teremos que ter com este um reajuste. E aí também nós vamos entender que há muitas das dores do mal, vamos dizer assim, que nós atraímos de acordo com aquilo que nós plantamos. Esse obsessor nada mais é do que um companheiro que nos quer também o reajustamento. Em determinado momento nós podemos ter ferido, ter magoado, ter, vamos dizer assim, complicado a existência, atrapalhado na sua caminhada. Então nós precisamos compreender que as consequências dos nossos atos, elas também se verificam em certas enfermidades que irão estar conosco em determinado momento da nossa caminhada. Nós precisamos entender que é buscando amar-nos uns aos outros, trazer esse fardo leve que Jesus coloca, para a gente ir compreendendo aos poucos que é, de fato, ficar mais suave a nossa caminhada. Vejo que muita gente é escrava da religião, por medo, por falta de conhecimento, por falta de interesse, etc. Isso teria alguma solução para o bem da pessoa? Sim, teria, mas a gente tem que analisar o que você está considerando como sendo escravo da religião, né? Porque se você estiver considerando que a pessoa escrava da religião é aquela pessoa alienada, que através dos ensinamentos que ela está recebendo ali, a sua vida não está ajudando ela a ser uma pessoa melhor, aí sim, muitas vezes só o sofrimento mais intenso vai fazer ela ter um reconhecimento de que ela não está indo no caminho correto. Agora, se esse escravo que você está compreendendo aqui é aquela pessoa compromissada, ou seja, engajada numa crença, aí eu acho que a gente precisa ter esse engajamento mesmo, e não é uma escravidão. Escravidão é quando eu perco o sentido da vida e eu me amarro em outras questões de menor importância. Eu acho que escravidão, muitas vezes, ela é mais fácil ela nascer do materialismo do que propriamente da religião, já que a religião ela representa para nós essa reconexão com a inteligência divina, no seu sentido original. Agora, é claro que muitos, vamos dizer assim, muitos condutores da palavra religiosa usam dos ensinamentos que encontram na Bíblia ou que encontram em qualquer manual de cunho moral, elementos para distorcer a mensagem em proveito próprio. Mas isso não é um problema da religião, isso é um problema do indivíduo. Então é essa confusão que a gente não pode estabelecer.
quando o indivíduo ele usa, vamos dizer assim, os recursos que a religião proporciona para distorcer os ensinamentos do Evangelho em benefício próprio, aí é um problema dele, não é um problema da religião. E o que eu percebo é que muitas acusações que a religião tem sofrido é uma acusação injusta. Por quê? Porque aquelas acusações nascem de indivíduos mal intencionados e não da proposta do Evangelho. Porque se você for ver o Evangelho em essência, o que ele te traz como mensagem essencial? Vamos tirar aqui a questão da variação das interpretações, que a gente pode levar para que lado a gente quiser. Mas por mais que a gente possa variar nas interpretações, existe uma essência em que todos concordam que está existente no Evangelho. Qual que é essa essência? Qual que é essa essência? O ensinamento moral puro e simples. O ensinamento moral puro e simples. É por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, a espiritualidade diz o seguinte, aliás, é uma nota até de Allan Kardec. Ele fala assim, aqui nesse livro, a gente vai fugir aos milagres de Jesus, a gente vai fugir à questão das passagens da vida de Jesus, porque a gente vai se ater essencialmente aqui à moral. Porque a vida de Jesus, os ensinamentos dele no sentido daquelas contradições teológicas, é motivo de dissensão. Agora, a moral não, a moral é motivo de união. Por exemplo, que religião que discorda dos benefícios do perdão? Nenhuma religião. Se você pergunta para o espírita se o perdão vai ser bom para ele, ele vai falar que sim. Você chega para um evangélico e pergunta, o perdão é bom? É bom. Você chega para o católico e pergunta, é bom. Por mais que eles ainda não consigam vivenciar, vão reconhecer que o perdão é um caminho adequado para um crescimento espiritual. A caridade é bom? Se você perguntar se a caridade é bom para um espírita, vai concordar. Se perguntar se a caridade é boa para qualquer religião, vai haver concordância. Então são nesse ponto aí que existe uma convergência das religiões. No fundo, todas as variações de interpretação, elas estão atreladas ao orgulho humano. Ao orgulho humano. Porque, em essência, as mais variadas mensagens, elas dizem a mesma coisa. E a gente se divide por uma questão teológica, por uma questão tradicional. Tem até uma frase de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, em que ele fala da religião, ele fala assim que toda religião, em essência, é convergente. Toda religião, em essência, diz a mesma coisa. E tem um filósofo francês chamado Pierre Teilhard de Chardin, que ele diz o seguinte, tudo que sobe converge, e tudo que desce diverge. Tudo que sobe converge, e tudo que desce diverge. Então, tudo aqui que está no terra a terra está relacionado ao orgulho humano, à vaidade, ao egoísmo. Então, o indivíduo em determinada religião, ele vai achar, por orgulho, que ali ele está com a verdade. Se você chega ali em qualquer outra denominação religiosa e pergunta com quem que está a verdade, vai dizer com a sua religião. Agora, a verdade que ele diz é desses fatores mais superficiais da doutrina, e não da essência, que é a mesma coisa, indiferente de todo e qualquer tipo de religião. Então, essa questão do orgulho humano, essa questão da vaidade humana, é o que leva a essa diferença. Agora, essa questão da escravidão à religião, no sentido do cumprimento do compromisso, de você seguir o seu dever moral, esse tipo de escravidão, na verdade, não é uma escravidão, é uma libertação. É uma libertação, e a gente precisa compreender melhor isso, sabe? Agora, é claro que todo o processo de alienação da pessoa, né, em que muitas vezes, por ignorância, ela se deixa conduzir para discursos oportunistas da fragilidade do outro, é claro que isso é um problema que o amadurecimento espiritual da humanidade vai por fim. Chegará um dia que isso não vai mais existir. Mas essa escravidão no sentido da responsabilidade no cumprimento do dever, isso aí é uma coisa que todos nós devíamos nos preocupar, a fim de que a nossa religião e os nossos pensamentos não sejam de superfície, não sejam aqueles pensamentos que ficam buscando fenômenos ou simples encantamento estético pela que aquela religião ali representa.
Então, para que tenha uma maior profundidade, é preciso um determinado engajamento. Só que nem todo mundo está a fim de abrir mão do seu conforto, do seu comodismo, em prol da proposta que todo e qualquer tipo de religião te coloca, né? Uma pergunta aqui que diz o seguinte: se somos nós quem procuramos os sofrimentos materiais, ou seja, se somos os artífices do sofrimento material, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? No Livro dos Espíritos tem uma pergunta, número 933, que é quase que o mesmo sentido. Diz assim: se o homem frequentemente é artífice dos seus sofrimentos materiais, não ocorre o mesmo com os sofrimentos morais? E aí a espiritualidade responde: mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes são independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. A inveja e o ciúme, felizes aqueles que não conhecem esses dois vermes roedores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível para aquele que está atacado deste mal. Os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono. Os invejosos e os ciumentos estão no estado de febre contínua. Portanto, está aí uma situação desejável e não compreendeis que com suas paixões o homem criou para si suplícios voluntários e a terra torna-se para ele um verdadeiro inferno. Então, para que a gente possa pensar nessas questões de sofrimentos materiais e sofrimentos morais, o sofrimento moral é muito mais castigante, né, Ives? Para aquele que está com a consciência de fato pesada, porque está inserida na nossa consciência toda a lei de Deus, basta a gente analisar nossos atos, né? Foi falado no início. Então, nós vamos pensar e analisar que o sofrimento moral é realmente muito mais complicado para nós. Nós podemos passar por um sofrimento de uma perda de alguma coisa, igual, por exemplo, quando vem a enchente e leva tudo e as pessoas dizem perdi tudo. Isso ali não é nada perante aquele que está de fato com a consciência atrelada a algo que cometeu. Por exemplo, vamos dizer para aquela pessoa que morreu de suicídio, né? De fato, pensou ter acabado com tudo. E aí fica com aquele sentimento, com aquela sensação, com aquela calúnia afortunando sempre. E a mesma coisa para aquele que pode estar lá de fato dentro da penitenciária agora, mas está com a consciência pesada por ter cometido aquele delito. Então nós temos que analisar, sim, que o sofrimento material ele é muito pequeno perante o sofrimento maior, que é a dor moral. Ela vai estar conosco sempre. É igual colocou aqui a questão da inveja, do ciúme. Nós não vamos conseguir nem deitar para dormir. Então este é o pensamento que nós temos que buscar, de tranquilizar-nos a nossa mente e analisar de fato nosso dia a dia. Qual a explicação lógica das enfermidades congênitas? Bom, Kardec ele diz que tudo aquilo que você não encontra uma resposta ou uma explicação nessa existência é porque se encontra a causa em outra existência. Então, quando a gente fala de enfermidades congênitas, se a gente for parar para analisar a grosso modo, uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele ainda não deu tempo dele ainda pecar, certo? Dele incorrer em erro, em equívocos. Então, se ele nasce com alguma enfermidade ali congênita, logo representaria uma injustiça de Deus, já que toda a criança, analisada pela lógica de uma única existência, toda criança ela é pura, né? Então, por que Deus permitiria que uma criança sem pecado, aparentemente sem pecado, possa passar por uma enfermidade congênita, ou seja, uma enfermidade de nascença? E a resposta está na questão da reencarnação, porque só a reencarnação explica determinados fenômenos que a gente atravessa. Eu costumo até dizer
que a grande porta que me fez entrar na doutrina e chegar e ficar foi a reencarnação. Porque sem a reencarnação, muitos fenômenos da existência ficam inexplicados. Um deles é a questão dessas enfermidades congênitas, né? O porquê Deus permite. Se não tem uma causa anterior que justifique aquele problema, logo Deus é injusto, ou Deus não existe. Então a reencarnação faz com que a justiça divina ela possa acontecer no nosso raciocínio. Sem a ideia da reencarnação, o próprio conceito de justiça divina cai por terra. Então toda a enfermidade congênita, né, de uma criança que nasce ali, é um aprendizado para o espírito. É um aprendizado para o espírito dentro de uma construção prévia que aquele espírito construiu em outra existência. E que agora ele tá colhendo os resultados do seu plantio pretérito. Porque todos nós, como diz Joana de Ângeles em um dos seus livros, somos o somatório de nós mesmos. O somatório de nós mesmos. Então, o que molda a sua personalidade hoje é o resultado do José, do Joaquim, do João de ontem, que em todo o seu somatório molda o seu caráter de hoje. Então, você é o resultado de você mesmo, dentro das suas potencialidades e dentro das suas dificuldades, das suas enfermidades. Inclusive, enfermidades do ponto de vista orgânico, que, na verdade, representa um determinado expurgo para o espírito. Um determinado expurgo para o espírito. E eu vou explicar mais ou menos como isso se processa. Só para a gente dar um exemplo de um possível caso de problema congênito de um espírito reencarnante. O indivíduo ele foi tabagista durante toda uma existência. 80, 90 anos que ele passou essa existência aí fumando e consumindo tabaco. O que acontece? Às vezes ele vai desencarnar com 70, 80 anos, e aí a alegação vai ser, nossa, se viveu tanto assim, o motivo da morte logo não foi a questão do tabaco, do cigarro. Só que o que acontece do ponto de vista espiritual? Do ponto de vista espiritual, nós temos um corpo chamado perispírito, que é o que anima o corpo físico. E esse perispírito, ele é totalmente passível de ser impregnado pelas nossas condutas, tanto mentais, quanto naquilo que se refere aos vícios. Então, o que acontece? O espírito que ele cultivou um vício durante longa existência, ele vai imprimindo no seu corpo perispiritual, que é altamente sensível, assim como uma esponja que você mergulha num balde de água, assim é o nosso corpo perispiritual. E aí você mergulha a esponja num balde de água, e para que seu espírito fique mais leve, aquela esponja tem que ser o quê? Espremida, para que aquela água possa sair. Então, o espírito muitas vezes não desencarnou por causa do cigarro, mas ele contaminou, ou seja, ele mergulhou a sua esponja dentro de um balde de óleo, dentro de um balde de sujeira, e o perispírito dele ficou impregnado. Porque ninguém viola a obra de Deus sem uma consequência reparadora. O nosso corpo é uma obra divina. Então, como você vai violar essa obra divina sem uma consequência que te eduque naquela ação? Então, o indivíduo ele vai desencarnar e muitas vezes ele vai reencarnar com um problema congênito de pulmão. Um problema congênito de pulmão em que a causa não vai poder ser encontrada naquela nova existência, mas vai poder perfeitamente ser encontrada numa causa anterior. E aí o indivíduo, limitado na sua possibilidade de ação, o indivíduo ele vai ansiar por uma liberdade que ele já teve e não dispõe mais. Esse anseio inconsciente do espírito por uma liberdade que ele já teve e não possui mais, é o que representa os nossos processos expiatórios. Processo expiatório é todo o espírito que ele anseia em ter uma liberdade que ele já teve e não tem mais. E por que ele não tem mais? Porque toda vez que você cerceia alguém de alguma possibilidade, a partir do momento em que a pessoa tem a oportunidade de voltar a exercer a sua liberdade dentro daquilo que ela foi limitada, ela vai valorizar muito mais aquela liberdade que ela dispõe. Tanto é assim que existiu alguns experimentos da psicologia social com quem passou muito tempo no campo de concentração nazista na Alemanha, e depois ele conseguiu escapar, obter a liberdade, mas passou anos dentro de um campo de concentração.
a pessoa ela passa a ver a vida de uma outra forma. Porque como ela foi privada da liberdade dela, a partir do momento em que ela volta a ter a liberdade, de que um dia ela já dispôs, ela passa a valorizar muito mais. Então, esse caráter educador das nossas limitações do corpo físico, através de problemas congênitos, é uma forma de fazer com que o indivíduo ele valorize uma liberdade quando ela chegar de novo para ele. Porque a doença não é do indivíduo, é sempre uma coisa temporária. É do espírito, é sempre algo que tem alguma informação para passar no sentido de um aprendizado, de uma elevação, como a gente já colocou anteriormente. Então, esses problemas congênitos guardam explicação dentro da lógica da reencarnação. Tantos crianças que reencarnam com cirrose, nunca bebeu, né? Nunca bebeu, reencarna com cirrose. Existem casos assim, mas não bebeu muitas vezes nessa existência. Não bebeu nessa existência. Então, todo o resultado de hoje, dentro dos nossos sofrimentos e dentro das nossas alegrias, é resultado de um plantio anterior. É resultado de um plantio anterior. Nesse sentido, tem uma informação no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, se eu não me engano, intitulado Código Penal da Vida Futura. E nesse livro diz o seguinte: que para cada virtude do espírito existe uma alegria que lhe é correspondente. Olha que interessante. E para cada imperfeição do espírito existe uma tristeza que lhe é correspondente. E aí ele aborda isso para dizer que, no fundo, a felicidade ela depende do desenvolvimento de várias virtudes. Por quê? Porque a felicidade é o somatório de várias alegrias reunidas num sentido pleno. Então, se a gente está colhendo tristeza, é porque, no fundo, existe alguma coisa necessitando de reparo e de revisão. Muito bem, Ives. Uma pergunta que veio do público diz o seguinte: boa noite. Certa noite tive uma experiência que não entendi o que foi exatamente. Minha sobrinha dormia comigo quando, não sei se foi sonho, vi um casal que me pedia ajuda, sem pronunciar palavras, e logo em seguida 2 crianças chorando, e minha sobrinha disse às crianças que eu ajudaria. E aí a pessoa pergunta: o que realmente aconteceu? Aqui o Ives me passou uma pergunta que também chegou agora. Existe alguma relação entre a espiritualidade e nossos sonhos? Bom, para nós entendermos um pouco essas duas perguntas, no Livro dos Espíritos, na pergunta 401, no capítulo 8, Emancipação da Alma, o sonho e os sonhos. A pergunta que Kardec faz à espiritualidade: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí a espiritualidade responde: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo se relaxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. O sonho liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Com eles viajam, conversam, se instruem, trabalhando mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Bom, para a gente entender aqui, a pessoa pergunta o que realmente aconteceu. Sonhava que estava ajudando alguém. Nós precisamos lembrar que, de fato, quem dorme é o corpo físico. Então, o espírito continua em atividade. Quantos de nós já nos deparamos em locais, em situações onde nós, quando retornamos à carne, quando nós acordamos, não conseguimos lembrar, mas em determinado momento que nós estamos no dia a dia, nós passamos e vem aquele relapso na nossa mente. Então, nesse processo aqui é o processo de desdobramento. A pessoa, sim, pode ter, de fato, estado numa condição de poder auxiliar a este casal, a essas crianças que ali estavam precisando de ajuda.
Assim somos nós quando estivermos em condições para isso, né, Ives? Tem que ter um estudo, um preparo, a pessoa estar em condições de poder, de fato, em desdobramento, ir a trabalhos espirituais, assim é convidado pela espiritualidade para poder servir, para poder ajudar. O trabalho de amor, de caridade ao próximo, ele não é só aqui no plano físico, né? Nós continuamos no trabalho em desdobramento, auxiliando a muitos. Para nós que trabalhamos no trabalho mediúnico, nós sabemos plenamente disso. Por exemplo, nós encerramos o nosso trabalho dizendo até daqui a pouco, porque sabemos que em desdobramento nós estaremos ali continuando este trabalho junto com a espiritualidade, auxiliando aqueles irmãos que participaram do trabalho mediúnico. Então, neste caso aqui, a pessoa pode sim estar de fato numa condição ao qual ela pôde auxiliar e não se recorda, mas que ela foi sim levada ali ou foi despertada ali para poder contribuir e auxiliar aquela criança ou aquelas pessoas ao qual elas se viram e encaixam todos nesse mesmo processo, mas tem que de fato estar preparada para poder auxiliar, que o sonho na verdade é a realidade do espírito, é aquilo que ele está vivendo. Por isso a importância também de nós nos prepararmos melhor para o momento de dormir. Porque se a gente simplesmente não orar, não tiver uma vida regrada, voltada para as leis de Deus, nós iremos estar em tormentos, que aí a gente chama do processo de às vezes, nos encontrarmos com um espírito obsessor e às vezes voltar correndo para o corpo ou ter um processo assim de a gente colocar como se diz, Ives, a gente é atordoado neste momento e volta para o corpo numa condição assim de não ter ajudado, ainda se sente pesado no dia a dia, que sonho mais terrível, que pesadelo de fato eu tive esta noite terrível, porque nós não nos preparamos de fato para este momento. O momento de dormir também é esse mesmo momento de estarmos aqui estudando, de buscando o ensinamento, de buscando a proposta do Evangelho para nos fazer melhores. O espírito ele está em atividade a todo momento, então nós temos que lembrar disso. Enquanto o corpo dorme, eu, o espírito, permaneço a mesma pessoa que eu sou enquanto no corpo. Então as atitudes que nós temos que ter são as mesmas, pautadas no bem, no amor ao próximo. Agora essa questão é muito difícil, só fazendo um adendo, porque o que acontece? Geralmente a gente dorme com uma série de preocupações no dia a dia e o nosso sonho acaba reproduzindo, de certa forma, as nossas atividades do dia. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa, sonhei trabalhando, sonhei brigando em casa, porque aquelas situações atravessadas pelo indivíduo, de certa forma, estão fixadas na mente dele, e é muito difícil a pessoa desenraizar no momento do sono, e quando ela vai desdobrar, ela acaba reproduzindo aqueles conflitos que são próprios do seu dia a dia. São próprios. Então, esse é o tipo de sonho mais comum. Então, para quem está em condição de ajudar, ou seja, já conseguiu, como Eurípides colocou, se desligar do dia através de um clima de prece, através de uma vida voltada para as leis de Deus, isso lhe permite uma condição espiritual de poder auxiliar, já está num bom caminho, porque é muito difícil chegar nessa situação. A maioria de nós ou reproduzimos no sonho o resultado da nossa vida mental do dia a dia, com as nossas preocupações, com as nossas angústias, com os nossos dilemas, ou nós, em espírito, durante o sono, vemos ali uma oportunidade de dar vazão a determinadas repressões que a gente se impõe no dia a dia, mas que com o desdobramento do corpo físico eu já me presto àquele tipo de situação. Então, muitas vezes a pessoa se vê em determinadas situações durante o sono que não teria coragem de fazer enquanto vigília. Mas é porque muitas vezes o espírito está reprimindo muita coisa ali, reprimindo, e durante o sono, como não tem mais esses laços, não tem mais esses laços corpóreos que muitas vezes te protege de extravasar determinados impulsos, você se pega em situações meio que pitorescas no mundo espiritual, né? Isso mesmo, lembrando, como disse, né, tem que ter o preparo, a oração, pautadas nas leis de Deus, né? Porque pode ocorrer, igual o Ivo está colocando, de fato, que dentro das nossas frustrações nós levamos isso para o momento do sono
E aí vamos deparar com essas situações. E também pelas nossas atitudes também, porque no certo questão também do vampirismo, né? Nós podemos ser encaminhados para regiões sombrias de acordo com as nossas questões morais. Eu lembro que, para a gente poder só ter uma dimensão dessa questão da influência dos nossos pensamentos nos sonhos, eu lembro que algum tempo atrás, toda vez antes de palestra que eu ia fazer em algum centro espírita, eu sonhava na noite anterior com um desastre, que era assim, a minha agitação era tanta antes de fazer a palestra, pela tensão, pelo nervosismo de falar em público, que não é fácil ainda hoje, mas a gente já desenvolveu determinada técnica nesse sentido, mas não era fácil. Então, o que acontece? Aquela minha preocupação reproduzia em sonho determinados acontecimentos desagradáveis. Então, eu subia na tribuna para falar, de repente a tribuna caía, puf! Eu começava a falar, de repente todo mundo conversando, ou minha voz não saía, ou eu pagava mó mico ali na frente de todo mundo. Por quê? Porque era a minha tensão, assim como a pessoa, às vezes com tensão antes de alguma prova que vai fazer, com tensão antes de algum encontro que vai ter, acaba tendo um sonho agitado, as nossas tensões também reproduzem, durante o sono, alguns tipos de reflexos, de imagens, que não são propriamente sonhos espirituais, mas são sonhos produtos do nosso psiquismo. Porque o nosso cérebro ele não deixa de funcionar durante o sono, ele só entra em um outro estágio, mais, vamos dizer assim, mais sereno, mais ameno, né? Dá tempo de responder mais um? Acabou, né? Mais um? No caso de uma mãe que não tem condições de criar os filhos e acaba tendo 10, 12 filhos e não lhes dá atenção e cuidados, como nas favelas, aqui eu já discordo, porque não é só nas favelas que acontece isso. E os que sobrevivem, sobrevivem, porque tem letra que é a verdadeira psicografia, né? Mas e os que sobrevivem em condições miseráveis, até se tornarem criminosos, isto seria um compromisso da espiritualidade? Aqui a gente entra num problema muito complexo mesmo, né? E eu até torci para não dar tempo de responder, mas deu, então agora não tem como fugir mais. Mas o que acontece? Na pergunta 260 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma indagação muito interessante nesse sentido. Fala o seguinte: se é dado a possibilidade do espírito escolher as suas provações antes da reencarnação, por que existem espíritos que escolhem reencarnar entre gente de má vida? E aí eu ampliaria a questão colocando assim: por que existem espíritos que escolhem reencarnar em situações difíceis, que não cabe a nós julgar? Porque muitas vezes o que faz você ter essa visão aqui, da pessoa que tem 10, 12 filhos aqui, não vai ter condição de criar, a gente tem que perceber que se não está nascendo de um preconceito interno, que a gente precisa se desvencilhar, né? Porque os propósitos da providência divina nos escapam muito, né? Você vê, o autoconhecimento já é um desafio nosso, conhecer a nós mesmos, e a gente ainda quer conhecer as realidades dos outros, né? Através dos nossos julgamentos. Então, o que acontece? A resposta dos espíritos é o seguinte: que os espíritos eles escolhem nascer, reencarnar em meio de dificuldade, para que, dentro dos seus compromissos espirituais, eles possam se fortalecer em um ambiente hostil ao seu crescimento. Porque não duvidem, somente através da dificuldade que você vai se provar bom em determinada iniciativa. Então, por exemplo, um motorista, para ele se provar um bom motorista, o que tem que acontecer? Ele pode se provar um bom motorista nas estradas do Canadá, de que tem assim 6, 7, 8 pistas para ele andar, uma reta só? Não, a pessoa se prova bom motorista dentro das dificuldades do caminho. O bom marinheiro, ele se prova um bom marinheiro num mar calminho, ou ele se prova um bom marinheiro em mar tempestuoso, né? Então, assim são espíritos que escolhem deliberadamente reencarnar em um meio adverso, em um meio em que vai apresentar para ele grandes obstáculos de crescimento, para que ele possa desenvolver uma certa habilidade espiritual, uma certa fortaleza dentro da proposta espiritual da qual ele se comprometeu antes de reencarnar.
Então, não cabe julgar uma família que, ou na favela, ou no centro de uma capital, escolha ter por 10, 12 filhos sem condição de criar. Porque pior do que isso é uma família que muitas vezes tem condição de criar, mas não destina afeto aos filhos. Porque a criminalidade, hoje em dia, cada vez mais existem provas que não dependem de situação socioeconômica. Não está dependendo de situações socioeconômicas. Então, muitas vezes, a gente precisa de determinadas ponderações para poder analisar de uma maneira um pouco mais profunda determinadas indagações que nos chegam.